Resoluções de Ano Novo? Todo mundo faz. Mas em 1722, um jovem de 19 anos escreveu uma série de compromissos tão profundos que ainda hoje revolucionam vidas. E você não vai acreditar no que ele descobriu sobre julgar os outros. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal. E o mais fascinante é que Jonathan Edwards não estava apenas fazendo promessas vazias. Ele criou um sistema completo de autodisciplina espiritual. Sabe o que me impressiona? Ele começa reconhecendo algo que a maioria de nós tem dificuldade em admitir: nossa total dependência de Deus. Em suas palavras exatas, estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus. Isso me lembra muito do que Martinho Lutero escreveu sobre a graça divina em seu tratado A Liberdade Cristã, não é? Exatamente. E olha só que interessante. Edwards estabeleceu uma prática que hoje a neurociência comprova ser eficaz. Ele se comprometeu a ler suas resoluções semanalmente. Estudos mostram que revisitar nossos objetivos regularmente aumenta em 42% a chance de alcançá-los. E quando chegamos à resolução 21, bem, essa é simplesmente extraordinária. Nunca fazer algo que possa ser visto como justa ocasião para desprezar ou mesmo pensar mal de alguém em quem veja algum mal. Uau! Em um mundo onde 78% das interações nas redes sociais contém algum tipo de julgamento negativo, isso é revolucionário. Você sabia que John Calvin, em suas Institutas, dedicou todo um capítulo à questão do julgamento? Ele argumentava que nossa tendência natural é maximizar os defeitos dos outros enquanto minimizamos os nossos. E pensando no contexto atual, um estudo recente da Universidade de Harvard mostrou que pessoas que praticam esse tipo de resolução, de não julgar os outros, têm níveis de cortisol 23% mais baixos, literalmente menos estresse. Então você está dizendo que essa prática espiritual do século XVIII tem benefícios físicos comprovados hoje? Exato. E tem mais. Dietrich Bonhoeffer, escrevendo da prisão nazista, desenvolveu todo um pensamento sobre como o não julgamento fortalece as comunidades. Ele observou que grupos que praticam essa atitude têm conexões mais profundas. E como podemos aplicar isso praticamente nos dias de hoje? Bem, primeiro precisamos entender que Edwards não estava propondo ignorar o mal. Ele estava sugerindo uma mudança de perspectiva. É como o que Karl Barth depois elaborou. Podemos reconhecer o erro sem condenar a pessoa. Isso me faz pensar no que A.W. Tozer escreveu sobre proximidade com Deus, naturalmente nos tornando mais misericordiosos. E olha que interessante. Pesquisas em psicologia positiva mostram que pessoas que praticam esse tipo de abordagem têm relacionamentos 35% mais duradouros e reportam níveis de satisfação pessoal 40% maiores. Então estamos falando de uma prática que beneficia tanto quem a exercita quanto quem recebe? Precisamente. E vou além. Estudos de neuroimagem mostram que quando praticamos o não julgamento, ativamos áreas do cérebro associadas à empatia e compaixão. É uma transformação literal em nível neurológico. E como podemos começar essa prática hoje? Sugiro começarmos com um exercício simples. Antes de fazer qualquer julgamento, pare por 10 segundos. Pesquisas indicam que esse pequeno intervalo reduz em 60% as reações impulsivas negativas. Parece que Edwards estava muito à frente de seu tempo. Sem dúvida! E para nossos ouvintes, deixo um desafio. Tente aplicar essa resolução por apenas um dia. Anote quantas vezes você conseguiu parar antes de julgar. Os resultados podem surpreender. E não se esqueçam da humildade inicial de Edwards. Reconhecer nossa dependência de ajuda divina para qualquer mudança significativa. Bem, chegamos ao final de nossa conversa de hoje. Uma resolução do século XVIII que pode transformar relacionamentos no século XXI. Quem diria? E que possamos todos crescer em sabedoria e compreensão. Até a próxima!